Olá, nesta semana apresentamos a entrevista feita com a professora corupaense Sueli de Souza Canhete. Ela é consultora, pesquisadora, escritora sobre estética da literatura infantil e juvenil e a pedagogia da leitura. Foi professora na Univille por 28 anos. Sueli é formada em letras, tem mestrado em letras pela UFSC, tem doutorado em letras e literatura portuguesa pela USP e fez seu pós-doutorado na Itália. São vários títulos, grande experiência de vida e de mundo, um orgulho para os corupaenses. Atualmente Sueli mora na Itália e de lá conversou conosco. Por ser uma entrevista mais longa, ela será dividida em blocos e a cada dia vamos postar um vídeo. No primeiro vídeo, ela nos conta sobre quem é a corupaense Sueli de Souza Canhete. Então, Darcy, finalmente cá estamos juntas, né? Depois do seu simpático convite para que eu conversasse um pouquinho sobre ser corupaense e ter saído de Corupá e das coisas que eu fiz a partir disso. Logicamente que a partir daquilo que eu conquistei em Corupá, porque é a nossa base, a nossa ancestralidade que vai fazer com que a gente siga este ou aqueles caminhos, né? Então, antes de tudo, muito prazer de estar aqui com você e é um prazer grande, de verdade, não aquele retórico, mas um prazer mesmo de saber que eu posso conversar com os meus contemporâneos e com os meus conterrâneos, porque muitos dos meus contemporâneos já não estão por aí, né? E vamos à sua primeira pergunta, então, né? E quem é a corupaense Sueli de Souza Canhete? Bom, o que eu diria de mim? Primeiro de tudo, uma corupaense. Filha do seu Cidinho, né? O seu Alcides de Souza, mais conhecido como Cidinho, né? E da dona Angaci Soares de Souza. Um senhor que começou a sua vida como alfaiate e também como músico. Já devo dizer que essa corupaense aqui ama música e não vive sem ela. Isso já é um recado, né? Já me diz que lá para trás alguém passou para mim essa paixão. Depois, a dona Angaci, minha mãe, uma mulher forte, foi professora. E cá estou eu na profissão da minha mãe, né? Um bom caminho, amando a música, sendo professora e alguém também que na sua infância teve a possibilidade de, além da música, ter acesso bastante grande à literatura e ser alguém que amava contemplar o mundo, principalmente se fosse do alto. E isso demonstra os caminhos já da minha adolescência que poderiam me transformar numa pessoa que correu o mundo e que se transformou numa pesquisadora, além de professora, que é a minha paixão, né? Então, são esses dois, principalmente, que estão aqui comigo, né? Quando eu era não tão, bem mais piquitita do que sou hoje, né? Entre meu pai e minha mãe, que são duas pessoas que eu carrego com um orgulho imenso. A minha escolaridade. A minha escolaridade começou muito cedo, havia uma preocupação da parte tanto da minha mãe, que era professora, como do meu pai, de que se pudesse ter acesso às letras, aos livros, o mais cedo possível. Então, eu comecei já no Jardim da Infância, no Colégio São José, onde eu tive o privilégio de estar nas mãos da irmã Maria Aparecida. Quem
quem é desse tempo, deve lembrar da queridíssima irmã Aparecida. Era um doce de pessoa e eu tenho lembranças incríveis do meu tempo de jardim de infância. E eu continuei no Colégio São José depois, quando fui para a primeira série com a irmã Flávia, e fiquei ali até a quarta série, onde eu tive acesso a muitos livros. Eu lembro como se fosse hoje de um corredor enorme do colégio, que tinha um armário com as portas fechadas, mas tinha pequenos vidros por onde se podia ver os livros. E eu era uma frequentadora assídua daquele armário, levando livros e livros para casa, infantis, obviamente, para ler e depois devolver e levar outros. Então essa foi uma das grandes paixões da minha infância. Eu nunca fui assim muito voltada para os esportes. Eu era mais fechada no lar, ou em cima da minha goiabeira. Eu tinha uma goiabeira fantástica, onde eu me escondia para olhar o mundo e para ler, para fazer minhas tarefas e para comer goiabas, que junto com a araçá é minha fruta preferida. Então, esse mundo que eu vivia, né? A escola que me proporcionava essas leituras, a minha mãe, que além de professora, era alguém que viajava de vez em quando para reuniões escolares, e que era uma leitora, impregnaram em mim, esse meu pai músico, essa minha mãe que gostava da literatura, fizeram com que a minha infância me desse uma base muito grande para gostar de olhar o mundo com olhos um pouco mais estéticos. Então, essa é a infância da Sueli, uma menina que, acima de tudo, gostava de estar olhando para o mundo, quanto mais de cima, melhor, para poder ver